O primeiro volume da quinta e última temporada de La Casa de Papel está dando o que falar, e aqui nesse vídeo eu vim trazer para vocês a minha análise da temporada como um todo e vou contar também quais são as minhas teorias para o final. Como que essa morte nos deixa para o volume 2? O que será que vai acontecer agora? Fala galera, como é Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e mais um vídeo para a gente falar de La Casa de Papel. O que foi esse volume 1 da quinta temporada, galera? Foi insano demais. Mas só para vocês, né, que já estão aí muito ansiosos esperando o volume 2, o volume 2 estreia na Netflix no dia 3 de dezembro, então vai demorar um pouquinho ainda. Nesse vídeo eu trago para vocês a minha análise da temporada, que eu já adianto, gostei pra caramba. Eu achei o primeiro volume, né, da parte 5 muito melhor do que a parte 4 toda, embora tenha tido algumas questõezinhas aqui na parte 5 que eu achei meio fora de tom, mas nada muito significativo. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir para você se inscrever nesse canal maravilhoso se você ainda não é inscrito, porque aqui a gente fala muito de La Casa de Papel. Eu tenho uma playlist cheinha de vídeos de La Casa de Papel e eu vou cobrir o segundo volume também, tem mais vídeos do primeiro volume saindo, então se inscreve, ativa o sino de notificações e me segue lá no Instagram também para você acompanhar a extensão do conteúdo que eu levo pra lá. Quando disseram que essa temporada seria insana, eu não levei fé e olha, eu tô bastante surpreso. O primeiro volume da quinta parte de La Casa de Papel nos apresentou uma história frenética o tempo todo, que eu não sei nem por onde começar a comentar. Todos os núcleos foram muito bem desenvolvidos. Houve algumas quebras de clima que eu quero comentar com detalhes com vocês mais pra frente, mas em geral a história foi impecável, sabe? E essa parte 5 foi bem superior às partes 3 e 4. Eu fiquei apreensivo o tempo todo. O clima nessa temporada mudou, não é como nas temporadas anteriores que o professor tinha um plano pra tudo. Aqui o professor não tem plano pra tudo. E como a gente está na reta final, qualquer coisa pode acontecer e isso deixa todo mundo desesperado. Começando pela Alicia Sierra. Quando saiu o vídeo, né, com os primeiros 15 minutos do primeiro episódio, eu postei um vídeo aqui no canal analisando e eu disse que Sierra não tinha escapatória a não ser passar para o lado do professor e que no episódio 2 ou 3 eles teriam que lidar com o nascimento daquela criança e eu acertei. Fui muito julgado por dizer isso, inclusive, porque muitos acreditavam que essa criança nem ia nascer. Muita gente já tinha até esquecido que Sierra estava grávida e galera, coloquem uma anotação mental. Se numa história tem uma mulher com uma gravidez avançada, é porque essa gravidez vai interferir de alguma coisa na história em algum momento. Eu gostei muito de ver a trajetória da Sierra perdendo a fé nas instituições. Ela já estava foragida, ela já tinha um mandado de prisão expedido contra ela, mas ela ainda tinha a esperança de ser perdoada, de voltar ao que era antes, se ela conseguisse entregar para o Tamayo o professor e o plano da extração do ouro. Quando ela viu o Tamayo produzindo provas contra ela, dando entrevistas dizendo que ela estava do lado da gangue, o tempo todo, ela ficou sem saída. Ela foi jogada na boca dos lobos. E é aquele ditado, né? Se você tá no inferno, abraça o capeta. Mas o empurrão final, né? Que jogou ela do abismo para a polícia nos braços do professor, foi com toda certeza o nascimento da sua filha. Confesso que ali no final eu fiquei um pouco apreensivo quando ela foi no banheiro sozinha. Ela mexeu numas paradas ali, num alicate, eu achei que ela fosse trair o professor e ia começar a dar tudo errado de novo, mas ainda bem que isso não aconteceu ainda. Porque assim, ela tá tramando alguma coisa, ela mexeu ali em alguma coisa escondido, tem alguma coisa que vai acontecer com ela, mas, poxa, não queria que ela traísse o professor, porque ia ser muito quebra de clima, sabe? O professor acabou de salvar a vida dela, ela vai lá e trai o cara. E também no final ali, né, quando o Tóquio morreu, a Sierra foi consolar, né, quase consolar o professor pela perda que ele estava tendo, então sei lá, sabe? Não me parece que ela esteja tramando alguma coisa contra eles, mas parece ao mesmo tempo. Então não sei o que pensar. E mesmo se ela trair a gangue agora, ela vai ser burra, porque não tem pra onde ela correr. Mesmo que o professor seja preso e todo o bando seja morto, ela vai ter que pagar pelos seus crimes. Ela vai ter que pagar, inclusive, pelos crimes que o Tamayo colocou nas costas dela, coisa que ela não fez. Mas como tá público, não tem como a polícia voltar atrás. Se por um lado eu acertei sobre a Sierra, eu errei sobre o Denver, mas aqui eu errei grandão. Eu tinha dito nas minhas análises, né, dos títulos dos episódios, nos vídeos anteriores, que eu achava que o Denver ia morrer e isso ia aproximar a Manilha e a Estocolmo, que elas teriam que criar o Cincinnati juntas, mas o que aconteceu aqui nessa temporada foi o completo oposto. Manilha tá tentando furar o olho da Estocolmo em pleno assalto, sabendo que ela e Denver têm um filho juntos. Tudo bem que o pai biológico é o Arturo, mas ninguém liga pra isso. O pai é quem cria. Poxa, Manilha, só porque eu tava gostando de você, só porque você tinha dado um tiro na perna dele, tava achando você super legal, você mete uma dessas? Se liga aí, caramba. Manilha achou que por Estocolmo ser chata
para um caramba, o Denver ficaria com ela, né? Não estava mais gostando tanto assim dela, mas Denver ama a sua esposa. Mas falando da Estocolmo, que história péssima dela nessa temporada, né? Ela começou a temporada no primeiro episódio, ela estava brigando com o Denver e com a Manilha por causa do Arturo, por causa que a Manilha deu um tiro na perna do Arturo, porque o Arturo estava com uma arma, ele tinha pego uma M16, a Mônica falando, não, o Arthur é um idiota, ele não faria nada com a arma. Brigou com o pessoal do bando, e aí ela termina a temporada sendo assombrada pelo espírito do Arthur. Mano, que palhaçada. Tudo bem que eu sei que não é espírito do Arthur, eu sei que ela está passando por uma experiência ruim, né? Ela está sofrendo um estresse pós-traumático, mas pelo menos isso serviu para mostrar para ela que a Manilha estava certa desde o começo. O Arturo com uma arma na mão é um perigo. Estocolmo fez o que devia ser feito mesmo, dar tiro no Arturo e deu um pouco ainda. Mas infelizmente o Arturo não morreu ainda, né? Ele está lá sendo tratado. Esse espírito que ela anda vendo é uma alucinação produzida pelo trauma, e eu vou confessar aqui para vocês que eu levei um susto naquela cena que ela olha, né, no elevador, ela vê a cara do Arthur lá embaixo. Eu cheguei até a pular do sofá, porque eu não estava esperando um jumpscare em La Casa de Papel, então eu fui pego completamente desprevenido. E na próxima temporada nós devemos ver a Estocolmo dando problemas ao bando, justamente por conta do seu estresse pós-traumático. O Arturo, para mim, foi um dos problemas da temporada. O bando, né, leva os reféns para fora do banco, sai, a Lisboa conversa com o Tamayo, aperta a mão, volta, tá tendo uma briga, e aí eles largam as armas no chão e esquecem dos reféns. Eu achei isso bem amador. Um bando tão estudado, tão preparado, né? Uma galera que ficou meses estudando esse assalto, não daria um mole desses. Essa parte da revolta dos reféns só serviu mesmo para preencher a temporada, sabe? E encher linguiça, né? Mas não encher linguiça porque foi divertido, mas serviu para preencher os episódios. Porque foi uma história que começou ali e também não deu em nada, né? No final das contas, continuou todo mundo na mesma. Sem falar que o que foi aquela cena do Arturo com o lança-chamas? Eu nem vou falar dos reféns que eram pessoas, sei lá, que trabalhavam no escritório, trabalhavam no banco e tal, agindo como se tivessem treinamento militar. Nem vou entrar nessa questão porque eu engoli, né? Eu tô abraçando os exageros da série. Mas qual é a utilidade de um lança-chamas naquela ocasião? Nenhuma. Uma arma, uma pistola, uma metralhadora é muito mais útil. Eles estavam trocando tiros. Por que ele vai lá com lança-chamas, sabe? Ele ficaria exposto. Não tem explicação pra ele estar com um lança-chamas naquele momento. Essa cena foi só pra ficar bonita no vídeo mesmo. O outro ponto baixo da temporada pra mim foram os flashbacks do Berlim. Eu não tô entendendo o motivo de ter tanto flashback dele se essa história que tá sendo contada não está nos levando a lugar nenhum. Até então eu tava achando que o Berlim, com o filho, Tatiana e tudo mais, ia ser um flashback que ia se conectar com a história do assalto ao banco na Espanha. Tudo indicava isso, mas aqui nessa temporada nós vimos que não. Nós vimos, né, o Berlim realizar assaltos aleatórios. Me parece que os roteiristas queriam apenas colocar o personagem Berlim de alguma forma na temporada, porque ele era um personagem muito querido que morreu. Berlim está morto, ele não vai voltar. E aí os roteiristas estão criando uma história completamente paralela, se passando no passado, para mostrar mais desse personagem, que é para os fãs do personagem não ficarem com muita saudade. Porque, assim, sentido narrativo nesses assaltos que a gente está vendo o Berlim fazer, não teve nenhum. Então eu espero do fundo do meu coração, eu espero mesmo que no segundo volume, aqui dessa parte 5, apareça o Rafael, apareça a Tatiana, que esses personagens tenham alguma conexão do que está acontecendo no presente, do que está acontecendo no assalto ao Banco da Espanha. Porque se eles não aparecerem, eu vou ficar muito chateado. E não é que eu não goste do Berlim, tá? Eu gosto muito dele. Achei ele um personagem muito importante nas partes 1 e 2. Mas a pergunta que vocês precisam se fazer é o seguinte: precisava desses flashbacks? No que esses flashbacks ajudaram a contar a história? Foi diferente dos flashbacks da Tóquio, por exemplo, que deram uma profundidade diferente para a personagem. Quem me acompanha aqui no canal há mais tempo sabe que Tóquio sempre foi a minha personagem menos favorita da série, só que no final da temporada eu me peguei gostando dela, e eu fiquei mais triste na morte da Tóquio do que na morte da Nairobi na temporada passada. E isso aconteceu porque eles conseguiram dar novas camadas à personagem utilizando dos flashbacks. Flashbacks é um recurso muito útil, mas na história do Berlim não teve muito sentido. Quer um exemplo de um flashback do Berlim útil? Aquele que mostra ele conversando com o professor e ele dizendo para o professor recrutar a Tóquio. Isso sim teve implicação com as coisas que estão acontecendo no presente. Agora, os assaltos do Berlim com o filho no passado, jogou na água, isso não importa muito, mesmo que seja divertido de assistir. Contudo, o ponto alto dessa temporada, não tem dúvidas, foi a Tóquio. O personagem dela foi impecável do começo ao fim. Tudo ao redor do personagem dela funcionou. Os flashbacks, a forma como ela estava destruída quando seu namorado morreu, a forma como ela estava desconfiada quando o professor a recrutou, o começo do seu relacionamento com o Rio, foi tudo muito bem feito. A série mostrou pra gente que uma pessoa pode sim ter várias vidas. Denver
pode ter sido aquele cara que ele foi no passado, zoeiro, brincalhão, festeiro, e pode ser um pai de família aqui no presente. E principalmente, Ryu. Ryu pode sim ter amado a Tóquio de todo o coração, e ele também pode superá-la, ele também pode seguir em frente. A Tóquio não fez isso com o antigo namorado dela? Se Tóquio superou, o Ryu também consegue. Berlim deixou bem claro, no flashback, qual foi o motivo da Tóquio ter sido convidada para o assalto. Ela é uma sobrevivente. O que foi aquela cena dela pegando a granada com a mão e jogando de volta no time de elite do exército? Foi nesse momento que eu falei, não tem nem como não gostar da Tóquio. A Tóquio é foda pra caramba, então assim, Tóquio, se um dia eu já te odiei, assim, eu não me lembro, me perdoa, eu gosto muito de você agora. Mas infelizmente, no ponto mais triste da temporada, ela morreu. E essa foi uma morte que eu realmente não esperava. Foi uma morte que me pegou de surpresa, tão de surpresa quanto o jumpscare do Arthurito. E eu não esperava por dois motivos. Primeiro, ela é a narradora da série, então pra mim ela sobreviveria até o final. E o outro motivo é que momentos antes dela morrer, ela estava narrando dizendo que ela matou o Gandia. Quando ela matou o Gandia, ela estava baleada. Então pra mim, se ela fosse morrer, ela só poderia morrer se o Gandia morresse antes. Foi inteligente a forma como eles trabalharam isso, porque ela morreu, mas pelo menos ela levou aquele otário junto. Eu acho que essa cena joga por terra todas as teorias que diziam que a Tóquio seria a única sobrevivente e que ela estava contando essa história para alguém na cadeia. Pois Tóquio morreu, galera. Por favor, eu sei que é difícil aceitar, eu sei que ela estava muito legal, até quem não gostava dela passou a gostar depois dessa temporada, mas não tem como ela ter sobrevivido depois de todas aquelas explosões. Caiu pedaços de concreto no buraco que o Ryu fez. A explosão causou danos até nas paredes. Imagina o que fez com o corpo dela que estava ali, junto com os explosivos. Ela morreu sim e não tem volta. No teaser da temporada teve uma cena onde todos estão ali no saguão do Banco da Espanha, atirando ali em círculos, inclusive o Marcelo está dentro do banco e a Tóquio está ali. Então vocês podem pensar, não, a Tóquio está viva porque essa cena ainda não passou. Mas essa cena foi uma cena filmada especialmente para o teaser. Foi uma cena que não entrou na temporada e não vai entrar. Foi só para deixar a gente com um hype mais alto e funcionou. Gostaria de falar um pouco agora sobre como que a morte da Tóquio vai nos deixar para o próximo volume. A grande pergunta que fica é, Tóquio ainda vai ser a narradora, mesmo depois de morta? E eu acho que sim. Não sei como eles vão fazer para explicar isso no final, mas vamos tirar como exemplo esse episódio, Nesse episódio, ela narrou a própria morte. Ela tinha dito que matou o Gandia e tudo mais, e ela tá falando isso depois de matar o Gandia. Se ela morreu junto com o Gandia, ela tava narrando depois de morta. Então eu acredito que na próxima temporada ela ainda vai ser a narradora. Sei lá, talvez ela esteja falando isso do além. Nós já tivemos uma cena na parte 4 mostrando o pós-vida da Nairobi, Talvez tenhamos uma igual, mostrando a Tóquio contando essa história, sei lá, no céu. Sobre Rafael, o filho do Berlim. Eu espero muito e eu acredito que ele vá aparecer na parte 5, no próximo volume, presencialmente no presente, assim, durante o assalto, ajudando o assalto ao Banco da Espanha, porque o ator, o Patrick Criado, ele tá viajando junto com o elenco da série para promover, diferente da atriz que faz a Tatiana, por exemplo, ela não tá indo junto. Então, se fosse para eu apostar, eu diria que o Rafael vai aparecer no presente no Banco da Espanha, ajudando o bando, enquanto a Tatiana vai ficar só nos flashbacks. Embora eu acho isso muito ruim, porque pra mim não faz sentido criar todo um personagem só pra servir de tempo de tela pro Berlim, sabe? Sobre a Alicia Sierra, o que será que ela está tramando? Porque tá claro que ela tá tramando alguma coisa. A ida dela ao banheiro, ela mexendo ali com o alicate, não foi à toa. Não sabemos exatamente o que ela fez, mas alguma coisa vem aí. Eu torço do fundo do meu coração para que ela desista do que sei lá que ela esteja tramando e se alie ao bando, mas por essa cena tô achando que ela deve trair a galera em algum momento antes do final, Mas o que será do professor depois da morte da Tóquio? A Tóquio era a sua principal tenente dentro do banco. Eu achava, que no final da série o professor morreria se sacrificando por todos, porque pra mim a Tóquio sobreviveria no final. Essa morte da Tóquio muda tudo, não sei mais o que pensar. E agora eu torço pelo menos para que o professor sobreviva. E do núcleo de dentro do banco, eu acho que Denver vai ser a pessoa a assumir o protagonismo agora que a Tóquio se foi. Denver teve bastante destaque já nessa temporada, eles começaram a preparar o personagem para tomar o protagonismo e acho que já tá na hora dele dar um passo à frente nessa liderança aí. Vai que é tua, Denver! Mas quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa parte 5 de La Casa de Papel? Coloca aqui nos comentários que eu gosto de ler os comentários de vocês. Vocês também tomaram um susto com o espírito do Arthurito? Por favor, não quero ser o único. Mas eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, por favor, porque o like me ajuda pra caramba. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado pra assistir meus vídeos anteriores. Se inscreve no canal pra acompanhar meus próximos vídeos de La Casa de Papel. É isso, tchau e até o próximo vídeo.